observar as recomendações do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Ele nos traz uma recomendação, dizendo: irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja dissensões entre vós. E ele recomenda aqui: antes sejais unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer. O apóstolo recomenda e chama a nossa atenção a respeito da nossa unidade. Há um provérbio popular que é dito o seguinte: a união faz a força. Paulo aqui está falando da unidade. O dito popular é que a união faz a força, mas quando nós lemos a palavra de Deus, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia para Eclesiastes, capítulo de número 4, nós vemos aqui uma recomendação da palavra de Deus. Enquanto o dito popular é que a união faz a força, a palavra de Deus está dizendo, nos aconselhando sobre a unidade. O que diz a palavra? Verso 9 do capítulo 4 de Eclesiastes: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Então aqui Salomão, ele também está falando da unidade. Paulo recomendou que não haja entre nós dissensões, mas que sejamos unidos no mesmo parecer. E Salomão está dizendo que sendo dois, melhor paga tem o seu trabalho. Verso 10, Salomão disse: se um cair, o outro levanta o seu companheiro. E ele diz assim: mas ai do que estiver só, caindo não haverá quem o levante. Falando também da unidade, a recomendação, o que disse aqui o sábio Salomão, no versículo de número 11, ele está dizendo: se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? O verso 12, ele disse: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. E ele traz aqui um exemplo do cordão de 3 dobras. Diz aqui a palavra que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Se nós pegarmos um cordão, um fio de cordão, a gente puxa e ele rebenta facilmente. Se nós dobramos eles em 2 partes, ele já cria uma resistência. Se dobramos em 3 partes, como diz aqui a palavra, ele cria mais resistência. Assim, meus amados irmãos, é uma igreja unida, com o mesmo sentimento, com o mesmo parecer. Uma igreja que está disposta a cumprir com a palavra de Deus na sua vida. Então, uma igreja que se une, uma igreja que trabalha unida, uma igreja que nela não tem lugar para as dissensões, mas que vive na unidade, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma igreja forte, é uma igreja que tem a presença do Senhor, é uma igreja que está vivendo na plenitude do Espírito Santo. Uma igreja unida é uma igreja revestida com o poder, com a graça e com a unção do Espírito de Deus. Ninguém pode deter
Uma igreja, quando ela está unida no mesmo propósito, buscando o mesmo ideal. Uma igreja unida na oração, uma igreja unida fazendo a obra de Deus, é uma igreja que marcha triunfantemente. Então aqui nós precisamos observar com cuidado o que diz o apóstolo Paulo. Ele faz aqui um pedido: rogo, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não pediu aqui em nome de qualquer outra pessoa. O pedido de Paulo foi em nome do Senhor Jesus. O que ele pede? Que todos digais uma mesma coisa. O que nós estamos dizendo? Será que está havendo uma divergência na nossa fala, no nosso pedido? Então Paulo diz que todos digais uma mesma coisa e que não haja dissensões entre vós, sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Então, irmãos, a união, ela é necessária, porque a desunião, ela enfraquece, ela fragmenta. A desunião, ela divide, ela frustra os objetivos e os alvos que precisamos alcançar. Agora, quando a igreja se une, como a igreja primitiva, lá em Atos 40, capítulo 2, verso 42, quando a igreja ela se une, é uma igreja forte, é uma igreja que luta e uma igreja que vence. É uma igreja que marcha triunfante, é uma igreja que prega, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que ama, ganha almas para o reino de Deus. É uma igreja que onde ela chega, ela está somando, porque ela está unida, trabalhando no mesmo sentido, no mesmo parecer, buscando o mesmo ideal. E qual é o ideal da igreja? Qual é o alvo da igreja? Os céus. Glória ao nome do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, ele disse que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Pelo que ele disse: deixai o embaraço e o pecado que tão de perto vos odeia, e corra com perseverança a carreira que vos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então nós, como igreja de Jesus, como membros do corpo de Cristo, porque nós estamos aqui em pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, mas nós somos o corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, nós como igreja precisamos ser uma igreja unida para que sejamos uma igreja forte. Glória ao nome do Senhor. Aonde começou a desunião? Lá no Éden. Primeiro casal, após desobedecer a Deus, veio os filhos, um irmão mata o outro, e começou ali, por uma questão de oferta. Um ofereceu a Deus uma oferta, ou ambos ofereceram a Deus uma oferta. Deus reprova um, aceita o outro, e ali começou uma dissensão. Através daquele problema veio o primeiro homicídio, a desunião. Mas oxalá que todos nós nesta noite pudéssemos ser um em Cristo. Glória ao nome do Senhor. O primeiro casal desobedeceu a Deus, e através da desobediência veio a desunião, a contenda, a discórdia. Mas nós louvamos a Deus que o Senhor Jesus veio, pagou um alto preço para nos reconciliar com o Senhor. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, para que todos nós fôssemos vencedores. Quando nós pensamos sobre a questão da desunião, nós olhando também para a família de Abraão. Abraão teve problema na sua família. Quando os tempos passaram, havia uma promessa da parte de Deus, que dele o Senhor faria uma grande nação,
Abraão se envelheceu como envelheceu também a Sara, e perdendo, quem sabe, a esperança, Sara deu a sua serva Agar para que Abraão coabitasse com ela. Através dela nasceu Ismael, e com os anos, passar dos anos, nasceu Isaque, o filho da promessa. Mas o que aconteceu? Desunião, atritos familiares. De Abraão surgiu dois povos que até hoje tem problema no Oriente Médio. Os tempos passaram, veio Isaque, veio Jacó, veio Esaú. Esaú e seu irmão Jacó não conseguiram se manter unidos, também desuniram. Houve a desunião entre Jacó e Esaú. Os irmãos conhecem bem a história. Mas nós, meus amados irmãos, temos recomendações do Senhor, que nós, como igreja, precisamos viver unidos. Como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que sendo Deus, diz a palavra, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas de tudo se esvaziou, se aniquilou, tomando forma de homem, e na forma de homem foi humilhado até a morte de cruz. Mas a palavra de Deus nos manda olhar para esse exemplo maravilhoso, né? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo. E às vezes nós, defendendo as nossas razões, em cima das nossas razões, nós queremos manter uma vida de desunião. Mas Paulo está recomendando aqui a respeito da unidade. Rogo, irmãos, pelo nome do Senhor, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos. E nós precisamos observar pelo menos 3 motivos para que nós vivamos unidos. Primeiro motivo, a primeira razão, porque devemos vivermos unidos, porque é a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Jesus, na oração sacerdotal, os irmãos quiserem acompanhar, João 17, a partir do versículo 14. Jesus ora pelos discípulos, e ele orando a Deus, ele diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Aí o Senhor Jesus, orando pelos discípulos, disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha bem a oração do Senhor, verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o Senhor Jesus olha para nós e Ele quer ver uma igreja unida. Então o primeiro motivo que nós temos aqui para vivermos unidos, porque é da vontade de Deus que vivamos unidos. Até porque o Senhor Jesus, no capítulo 12 de Mateus, o versículo de número 25, quando Ele ora, expulsa um demônio, aí os fariseus replica dizendo que Ele expulsa o demônio pelos príncipes do demônio, que é Beelzebul. E o Senhor Jesus faz menção no versículo 25, que a casa dividida, ela não pode subsistir. Então uma igreja, se houver na igreja dissensões, grupos, essa igreja, ela não vai subsistir.
Mas por que a igreja está aqui reunida nesta noite? Porque nós vivemos em unidade. Nós procuramos fazer a vontade de Deus. Nós procuramos agradar a Deus, fazer a sua vontade e vivemos unidos. Por quê? Porque nós estamos caminhando juntos para uma eternidade com Deus. Então, irmãos, vamos fazer cumprir em nossa vida este propósito de viver uma vida de unidade na presença do Senhor. O segundo propósito, ou o segundo dever que temos em viver uma vida de união, é porque na união Deus ordena a bênção. Muitos querem a bênção, né? Vamos ler lá os Salmos 133. Na união Deus ordena a bênção. O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o segundo dever ou motivo para vivermos em união como igreja, é porque na união nós estamos debaixo da bênção de Deus. Tem bênção de Deus aí? Tem presença de Deus aí? Glória a Deus. Aonde tem presença de Deus, tem renovo espiritual. Deus quer renovar a sua vida nesta noite. Deus quer renovar as tuas forças nesta noite. Deus quer renovar a alegria da salvação. Existem pessoas que estão perdendo as suas forças espirituais, mas nesta noite o Senhor Deus está ordenando a bênção, está ordenando a vida. O Senhor Deus nesta noite derrama sobre a igreja uma unção poderosa do seu Espírito. O Senhor Deus nesta noite derrama sobre o seu povo renovo espiritual, renovo e desejo de vida espiritual, vida abundante na presença do Senhor. Quantas pessoas já perderam a alegria da salvação? Mas nesta noite, busque viver em unidade, porque Deus vai ordenar a bênção na sua casa. Deus vai ordenar a bênção na sua vida, na vida da sua família. A união entre os irmãos deve ser e ter um relacionamento de santidade, porque é impossível haver santificação verdadeira se não vivermos unidos. Busca a santidade, busca a santificação, mas se não houver a unidade, a união entre os irmãos, é impossível nós vivermos esta santificação plena. E a igreja precisa buscar essa santificação, porque Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Jesus está vindo para nos arrebatar, e nós precisamos viver unidos, sentindo a mesma coisa, no mesmo parecer, falando a mesma coisa, servindo ao Senhor, anunciando o Evangelho até que Ele volte. E o terceiro motivo para nós vivermos em união é para que haja crescimento espiritual. Se não houver união, unidade, não haverá também crescimento espiritual. E a palavra do Senhor, nós temos a recomendação na carta do apóstolo Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite, meus amados irmãos, nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor, mas vamos participar com esse propósito de vida de unidade, como diz Paulo, que não haja entre nós dissensões, mas que sejamos unidos. Se for necessário, acerte sua vida com alguém. Tem um problema aí de relacionamento?
entre irmãos, entre família. Acerte. Vamos acertar o que está errado. Vamos fechar as brechas para que o inimigo não tenha lugar, liberdade em nosso meio, e que sejamos agradáveis aos olhos do Senhor, e que o Espírito Santo tenha liberdade de ação em nosso meio. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando em nossos corações, mas busque, meus amados, viver uma vida na presença de Deus, uma vida unida na presença do Senhor. Nós queremos, neste momento,